Todo ano o cenário é o mesmo. No período da estiagem, cedo ou tarde elas aparecem. E literalmente elas tiram o nosso fôlego. As queimadas em áreas de vegetação podem ser causadas tanto por fator natural ou pela ação humana. Em Rondônia, o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, monitora as queimadas, principalmente no período de estiagem. Em julho a gente percebe uma inflexão, né, na quantidade de novos eventos, então basicamente julho começa a ter um aumento significativo na quantidade de incêndios, né, tanto no estado quanto na região da Macro, né, que compreende o Acre, Rondônia e o Amazonas, né. E aqui no painel do fogo basicamente a gente forma os eventos de fogos, né? A gente consome informações satelitais, né? De satélites polares, ele traz a informação do foco de calor, a gente transforma esse foco de calor em uma informação um pouco mais fácil de se entender, que é o evento de fogo, né? Então a gente trata vários focos de calor como se fosse um grande incêndio, né? Então a gente consegue ter a compreensão temporal, né? Da evolução desse fogo, né? E em julho a gente começa a trazer muita informação, né, sobre os focos de incêndio, né, então onde está acontecendo os incêndios. O painel do fogo ele foi criado para suporte aos bombeiros, né, então a gente dá suporte aos combatentes, né, com informação qualificada. Desde junho, os focos de incêndio no estado já passa de 90 e o período seco está apenas começando. Esse número pode aumentar até 3 vezes mais, segundo o CIPAM. Os meses mais críticos são agosto e setembro. Quase 100% dos sinistros são ocasionados pelo homem. Exato, a maioria é causado pelo ser humano, né? Os focos naturais são muito raros, né? Normalmente depende de raios, né? Nessa época do ano não ocorrem raios. É um dos pontos mais críticos aqui em Porto Velho. Essa área é uma área de pasto. Todo período de seca é a mesma coisa. Uma área que sempre acontece queimadas, como fica próximo ao espaço alternativo, lugar frequentado por muitas pessoas, que acabam jogando uma bituca de cigarro e aí ocasiona um incêndio como esse. Em um incêndio florestal, dependendo da situação, o prejuízo para a natureza pode ser para sempre. A diversidade nunca mais será a mesma. Em outros casos, são necessários usar projetos para a recuperação da área. A gente tem esse problema, né, de você fazer um grande investimento em áreas de recuperação, né, fazer todo esse trabalho, entrar com sementes ou mudas e isso correr o risco de pegar fogo, né, e muitas vezes esse fogo criminoso, que não seria um fogo que saltou, mas um fogo criminoso. Então isso é muito ruim porque é um dinheiro investido. São recursos financeiros, recursos humanos, expectativas geradas. Então, se num território indígena, por exemplo, você vai lá e recupera com espécies que vão ser de uso desses indígenas, seja culturalmente, alimentar, e depois isso pega fogo, se perde. Então, é muito frustrante você fazer 1.000 hectares de recuperação e, de repente, você vê 130 mil hectares pegando fogo. Mas alguém tem que fazer e a gente precisa manter, né, essas atividades sempre sendo realizadas. Os antigos usavam o fogo como único método para limpar uma área. Essa prática é proibida. O fogo pode trazer prejuízos incalculáveis para a fauna e a flora. Os impactos no solo, na vegetação, na fauna acima do solo também é muito forte. Então, se um fogo for muito demorado, ele vai matar os micro-organismos, pelo menos da área mais superficial do solo. Então, você já vai ter dificuldade de degradar aquela matéria orgânica que vai estar no solo e transformar isso em nutrientes. Se é um fogo rápido, esse impacto é menor, por isso se faz queima prescrita. E a fauna que está em cima do solo, a gente já viu, mais de 15 milhões de animais morreram no Pantanal em 2023. Então, são números muito expressivos, né? E você pensa na floresta amazônica que a gente nem acha a quantidade de bichos que foram mortos por queimadas. Então, tudo isso é um problema. Isso estou falando para a biodiversidade do meio natural. Para a saúde humana, com certeza a fumaça, respiramos um dos piores ares nessa época do ano, em decorrência da fumaça das queimadas, né? No ano passado, o Brasil enfrentou problemas sérios com queimadas. Na vegetação nativa, representou 65% da área queimada. Os dados são do Monitor do Fogo do Mapa Bioma. O mês de agosto corresponde por mais da metade dos incêndios florestais daquele período. Os prejuízos foram mais de 5 milhões de hectares de área queimada. Isso somente no mês de agosto de 2024. Para esse ano,
Nossa torcida são que esses números sejam muito mais baixos.